Tô aqui com um vídeo da minha irmã atrás de mim. Tava assistindo ele. Eu vim aqui fazer minha skincare da Martinal com vocês, tá? Eu passo esse hidratante aqui, que minha dermato recomendou pra mim, da Neutrogena. E eu passo agora esse protetor solar da Principia, que foi minha dermato que indicou. Ele é bem suave, ele não tem cheiro, não fica aquela coisa grudenta. Gosto bastante. Mas, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando esse vlog aqui pra vocês, que eu queria gravar um vlog pra vocês mostrando minha rotina, novamente, morando sozinho. Tem muitas coisas pra mostrar pra vocês. Nesses dias da semana, uns dias bem legais. Hoje eu decidi gravar esse vlog hoje, na quinta-feira, porque hoje é o último... Hoje é a final do Drag Race Brasil. E o meu namorado, a gente quer assistir. A gente vai tentar assistir na hora que lançar. Eu até ia pra academia hoje de manhã. Ia fazer tudo de manhã, mas só que ontem eu já acordei muito cedo pra ir pro estágio. Porque ontem eu entrei mais cedo. Eu saí ontem do estágio 3 horas da tarde. Então eu entrei 8h30. Então eu falei, já como eu acordei muito cedo, hoje eu quero dormir. Então eu dormi, acordei hoje 7h40, agora eu tô aqui me arrumando pra ir pro estágio. Vou sair do estágio, vou pra academia e depois eu vou vir pra cá. Mas hoje vai ser um dia bem legal, eu tô bem ansioso pra assistir o Drag Race. E o meu namorado, a gente tá torcendo muito pra Ruby Knox. E também eu gosto bastante da Melody, né? Então espero que ela também passe pro lip sync, mas eu espero que quem ganha é a Ruby Knox. Mas agora eu tô aqui fazendo minha skincare. Hoje vai ser um dia bem tranquilo, eu acredito. A única coisa ruim do dia de hoje é que eu tô ficando ruim. Eu ontem acordei com a garganta inflamada e hoje eu acordei com tosse. Saindo da academia, eu vou passar na farmácia comprar um xarope, um chá, alguma coisa do tipo, pra dar um up. Mas aqui, ó, tô arrumado já, a bolsa tá feita. Vou tomar meu café, que meu pão tá ali queimando. Mas é isso. Espero que vocês gostem do vlog de hoje, porque... vou mostrar bastante coisa pra vocês, tá bom?
aniversário brasileiro. A espera acabou, Brasil. Chegou a hora da coroação e a expectativa é alta. Nossa, jurava que ia ser a Melody. Boa noite, tomando aqui meu chazinho antes de dormir. Tomando meu chazinho aqui antes de dormir. Tá escuro, só tá o abajur ligado. Então de noite já é meia-noite e alguma coisa. Eu tô indo dormir, mas antes eu vou terminar de tomar meu chazinho. É um chá que limpa o peito, sabe? Tira catarro, essas coisas, então ele é bom tomar antes de dormir. Hoje foi a final de Drag Race. Eu limpei a casa, né? Vocês podem ver. Terminei até um pouco cedo hoje, mas tinha muita louça, então eu fiquei um tempão lavando louça. E a gente assistiu Drag Race depois, a gente comeu estrogonofe, depois a gente terminou assistindo Drag Race. E, sério, Drag Race Brasil foi uma das melhores coisas que existiu nessa terra. Que coisa maravilhosa, sério. Adorei conhecer cada pessoa que tem lá nessa segunda temporada. Tava torcendo pra Robinox, mas depois... Eu sempre torci pra Melody, né? Eu sempre torci pra Melody. Eu acho que desde o começo eu sempre torci muito pra Melody. Mas em questão de história, a Ruby sempre esteve em cima e a Melody sempre esteve cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. Então, sempre tava mas eu sempre torci pra ela. Foi uma das pessoas que eu mais gostei, assim, no reality. Então, eu tava meio que torcendo ali por ela, no fundinho do meu coração. Mas eu sabia que quem ganharia era a Robinox. Mas esse lip sync final foi maravilhoso, muito lindo. Ela com a bandeira, ela tirando a peruca. Foi extremamente muito bonito. E, sério, parabéns. Por mim, a Greg poderia ter dado a coroa pras duas. Mas enfim, agora eu vou terminar de tomar meu chá. Vou dormir, que amanhã é sexta-feira ainda. Amanhã tem muita coisa pra fazer ainda no estágio. Amanhã não vou fazer nada específico, mas eu queria mostrar umas coisas pra vocês. Eu quero trocar de bolsa, eu comprei uma bolsa nova, eu quero mostrar pra vocês amanhã. Quero fazer a troca, né, de bolsa, colocar as coisas da antiga bolsa na bolsa nova. E é isso. Agora eu vou dormir, que amanhã tem mais, tá bom? Beijão. Vem cá. Tá vendo? Como assim? Que legal! Estou aqui hoje na cozinha da minha casa, porque hoje volta o quadro Lucas na Cozinha. Mentira, vocês lembram? Vocês lembram que tinha um quadro aqui no canal muito antigo que eu fazia Lucas na Cozinha? Só tem um vídeo só. Mas enfim, hoje eu estou aqui. Hoje o vlog vai ser mais diferente. Hoje eu vou fazer hambúrgueres vegetarianos. E eu queria começar com vocês enquanto eu faço esse hambúrguer, tá bom? Eu tô aqui hoje na sala de casa. Vai dar 6 horas da tarde. Hoje eu fiz um monte de coisa. Eu reguei minhas plantas, que ontem eu mostrei pra vocês, né? Nossas plantas novas. Coloquei nosso cobertor pra lavar.
Então ele tá aqui lavando. Então se caso um barulho alto parecer, é a máquina que tá ligada, tá bom? E eu tô aqui, olha, preparadíssimo pra fazer o nosso frango. Então vamos lá, gente. Como que faz um hambúrguer vegetariano? Eu não vou ensinar pra vocês porque eu não sou profissional. Mas aqui, olha, eu coloquei soja. Vou explicar pra vocês, tá? Eu coloquei soja de molho de água quente por 10 minutos. Já espremi ela aqui, já tirei toda a água. Aí aqui eu tenho esses temperos aqui que eu vou colocar. Eu não vou ensinar pra vocês como que faz, porque, gente, eu sou péssima na cozinha. E eu não sou muito bom de dar conselhos a cozinhar-mente, né? Que cozinha, desculpa, gente, meu palavreado. Eu vou fazer porque eu falei no último vlog pra vocês, no penúltimo vlog, que eu e meu namorado, a gente deu uma mudança de rotina alimentar por conta de cada um tá seguindo, né? Eu tô querendo ter uma meta e tá seguindo outra meta. Então a gente não tá conseguindo mais cozinhar junto. E desde quando a gente começou a morar junto, a gente criou um cardápio alimentar onde a gente comia junto e tudo mais. Que não era comidas muito boas ou muito saudáveis. E a gente mudou isso e a gente tá começando a comer mais coisas mais proteína, com mais proteína, com mais coisas que a gente precisa, né? Pra eu ganhar massa muscular, principalmente, né? Porque eu faço academia. Não sei se vocês separaram. Então, como a gente começou a separar que cada um ia comer, eu fiz o meu cardápio e eu tava comendo frango e eu fiz o meu cardápio. E recentemente eu criei o meu cardápio do que eu ia comer na semana. Mas aí meu namorado, ele foi na zona cerealista e comprou esse pacotão de soja. E pra mim, né, que ele comprou pra mim. Que, você come soja, então eu vou comprar pra você. Aí ele comprou esse pacotão de soja pra mim. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Porque a única coisa que eu sei fazer com soja é carne moída, nada mais. Então, eu comecei a procurar no TikTok referências de outras pessoas que são vegetarianas que fazem receitas com soja. Eu não sou vegetariano nem vegano, mas eu como bastante coisas assim, com proteínas de soja. E aí eu vi uma receita de almôndegas e eu fiz, eu adorei. E depois eu vi de hambúrguer que eu fiz e adorei também. Então agora eu tô fazendo almôndegas e hambúrgueres com soja. Então hoje eu vou fazer porque a minha acabou. Eu faço uma quantidade bem grande e vou comendo durante a semana. E vou fazer hoje, tá? Então eu tô aqui com a soja e as coisas. Eu vou fazer aqui, tá? E enquanto eu vou fazer, eu não quero falar com vocês, tá? Não ficou tão coisado, porque eu acho que eu coloquei muita proteína de soja, então não conseguiu triturar muito, mas ele fez o dever dele, que era triturar. Para finalizar, eu separei um pouco de soja, porque eu achei que estaria mais coisado, para dar uma textura a mais do negócio. Mas foi perda de tempo, gente, porque... né? E vou colocar farinha de trigo também, porque é importante para a gente formar o nosso querido amigútil. Bastante farinha, bastante farinha. A gente mistura. Bom, gente, ó, a massa tá pronta. Eu gosto de misturar com a mão, gente, porque eu sinto que é mais coisa. Calma, eu vou ter que tirar vocês. Vou colocar eles aqui agora. Pronto, gente, a massa está pronta. Eu gosto de misturar com a mão mesmo, tá? Eu já lavei a mão, tá? Porque
ai, assim você consegue separar melhor e formar também, né? Tudo mais. Precisa de mais soja porque tá grudando, ou mais farinha porque tá grudando, então a gente coloca mais. Enquanto que eu vou misturando, eu queria falar com vocês. Eu já falei isso num vlog, eu queria falar de novo, que quando eu morava com a minha mãe, eu nunca parei pra pensar o quanto é difícil você criar uma rotina alimentar, sabe? Tipo, o que você vai comer, quando que você vai comer, que horário você vai comer. E isso é um negócio muito, ó, duríssimo. Isso é um negócio muito difícil. Eu acho que se você ainda não mora sozinho, vai chegar um tempo onde que isso vai virar um grande questionamento da sua vida. É o que eu vou comer, né? Nosso cronograma alimentar. Tem dias que você vai chegar do trabalho cansadíssimo e você vai ter que parar a sua vida pra cozinhar para você mesmo, né? Você decidir o que você vai comer. Eu acho que isso é um negócio muito complicado, muito difícil. Fora o dinheiro também, né? Porque comida é cara. Pra você se alimentar bem é caro, não é fácil. Então por isso que eu tenho essas alternativas, que é fazer coisas com soja. Porque a soja é muito barata e você consegue fazer 1000 coisas, sabe? De hambúrguer, a almôndega, a, sei lá, filé, a fazer um monte de coisa, sabe? E eu gosto bastante, assim, do soja por causa disso, porque é uma coisa que você pode brincar bastante. É muito desafiador você pensar o que você vai comer todos os dias, fazer essa preparação e saber o que você vai comer. Então é muito complicado. E eu dou parabéns para nossas mães, avós, pais, tios, que fazem isso pela gente quando a gente é menor, porque quando a gente cresce é muito difícil. É muito difícil. Ó, gente, ó, eu achei que ia dar errado, mas deu certo, ó. Meu bolo de hambúrguer. Tô com inveja. Gente, parece uma grande bosta. Mas não é, tá? É meu hambúrguer. Não me julguem. Não farei mal do meu hambúrguer. Aí vocês perguntam, Lucas, como você sabe que deu certo? Que não tá grudando, gente, ó. Não tá grudando. Não tá grudando, ó. Minha mão não tá tão suja. Ela tá limpa agora. Porque antes tava bem pior. Agora ela não tá mais grudando. E é aí que eu sei que eu consigo moldar. Mas eu vou colocar mais um pouco de farinha, porque eu tô sentindo que a consistência ainda tá faltando um pouco. Aí que eu faço agora? Agora eu vou separar, fazer bolinhas. Eu quero fazer bastante, porque na última vez que eu fiz uma bolona desse tamanho e só deu pra fazer 2 hambúrgueres. E falo pra vocês que um hambúrguer ficou maravilhoso, o outro ficou horrível, porque um tinha pouco tempero e o outro ficou com muito tempero, então ficou tipo um gosto horrível. Mas hoje eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar fazer melhor, né? Eu coloquei bastante, na última vez também que eu fiz eu não coloquei tanto tempero, então eu coloquei só coisas básicas. Dessa vez eu coloquei bastante. Ó, tá com cheiro de hambúrguer, gente. Cheiro de hambúrguer do BK. Nossa, arrasei. E como que eu faço? Eu pego uma bolinha aqui, ó, e vou fazendo assim, ó. Viu? É bom tacar farinha de trigo na mão para não grudar, mas só que não tá grudando muito. Então tá ótimo, ó. Minha bolinha. Não, acho que eu vou fazer uma bola maior. Fazer uma bola maior, porque eu quero fazer uma bola maior. Mas é isso, gente. Eu acho que é muito legal. Eu acho que o desafio de você morar sozinho é isso, é você ter que ter esse pensamento de que do que você vai comer, sabe? Às vezes tá num rolê e você pensa, tipo, se eu gastar todo esse dinheiro, o que eu vou comer, né? E você acaba ficando nisso. Eu acho que isso é até um problema aí que aconteceu comigo recentemente, que eu me distanciei de uma amizade que eu era muito próximo, que a gente fazia muitas coisas, e eu acho que isso foi um dos fundamentos, sabe? Porque eu acho que a pessoa não entendeu que eu moro sozinho agora. E tipo assim, eu acho que eu tenho tempo, assim, pra passar com os outros, eu tenho tempo, mas só que tem algumas coisas que não me cabem mais, sabe? Então, por exemplo, assim, eu não vou, hoje em dia, sair e gastar R$200 em bebida, essas coisas, porque eu tenho certas coisas ainda pra gastar aqui em casa, tudo mais. E se eu tivesse um dinheiro sobrando e eu pudesse gastar R$200 em bebida, em rolês de madrugada, tudo mais, vou falar pra vocês, ó, bonitinho, eu faria isso, sabe? Eu gastaria R$200, sairia tudo mais, mas não é o dinheiro que eu tenho, não é minhas prioridades no momento. Eu gastar R$200 em bebida,
Até que eu nem gosto tanto de bebida alcoólica, eu só bebo em ocasiões muito especiais, porque na minha família já teve um problema de alcoolismo. Então é um negócio que eu não gosto muito de entrar, porque a gente sabe, né? Filho de peixe, peixe é, né? Então, isso é um negócio que eu meio tento ficar de olho, porque eu sei que problemas que não só da família de parte de pai, mas também parte de mãe também, muita gente tem problema de uso de substâncias alcoólicas e tudo mais. Então é uma coisa que eu sempre fico meio de olho, porque, né, como disse, filho de peixe, peixe é. Então eu tomo muito cuidado com isso. Eu vou trocar de vocês de lugar pra câmera ficar mais legal. Então, acho que quando você mora sozinho, acho que você passa muito por isso. E eu acho que isso não é um problema, sabe? Não tô falando que, tipo, não, você vai morar sozinho e você vai perder todas as amizades suas, porque suas amizades, elas vão querer beber e você não. Não tô falando isso, tá? Eu tô falando que no momento que você mora sozinho, as suas prioridades acabam sendo outras. Eu acho que isso não é um problema, porque às vezes você pode encontrar outras amizades que pensam a mesma coisa com você, tem a mesma linha de raciocínio. E isso é uma coisa que eu tenho vivido muito. Eu tenho feito muitas amizades com pessoas assim hoje em dia. Amizades que não conhecia, que veio tudo do meu namorado. Mas são pessoas que também têm a mesma convivência que a gente, que mora sozinho e que tem essa linha de raciocínio. Até minha irmã tá morando sozinha também, então ela tem a mesma linha de raciocínio. Então diversas vezes a gente fica conversando por WhatsApp sobre essas coisas, sabe? De morar sozinho, de você ter que pagar aluguel, ter que pagar essas coisas. E a gente conversa muito sobre isso, sabe? E tem umas coisas que não são mais nossas prioridades. E às vezes a gente vai encontrar pessoas que têm essas mesmas prioridades para que a gente vai criar uma conexão, e outras não, sabe? Enquanto umas estão querendo ir pra balada, outras estão querendo ir pra teatro, outras estão querendo ir pra isso ali. Eu acho que isso acaba mudando um pouco a nossa perspectiva de vida, sabe? Morando sozinho. Não tô falando que você vai morar sozinho, você vai virar um chatão que vive dentro de casa, nada disso, mas as suas prioridades mudam, sabe? Eu acho que todo mundo que começa a morar sozinho, eu acho que passa por isso. Esse momento de, ok, agora eu tenho que colocar a cabeça num lugar e eu tenho que ver o que eu vou fazer, porque uma hora as coisas apertam, né, gente? Então é isso, esse é um papo de comida. Ó, todos os hambúrgueres estão feitos. Eu estou orgulhoso demais do meu projeto. Eu fiz 3 hambúrgueres, vai durar por bastante tempo, eu espero, porque eu não quero fazer de novo por muito tempo. Porque, gente, é um trabalho muito chato, gente. Aqui a cozinha tá uma bagunça. Eu limpei a cozinha ontem, sabe? Mas enfim, gente, é o processo de a gente fazer comida. E tudo isso por apenas R$3, tá bom? É muito barato, gente. Soja é muito barata. Eu normalmente compro um saquinho assim por R$8, então se você tiver ela, tiver uma cebola, um alho, uma páprica, uma cebolinha. Esqueci de colocar cebola. Mas enfim, já era, já fiz. Não, eu esqueci de colocar pimenta, tá? Eu esqueci de colocar pimenta, cebola eu coloquei. Mas enfim, tá pronto aqui. Agora eu vou colocar tudo num potinho e vou guardar no congelador, porque aí guarda por mais tempo, tá bom? Agora eu tenho que lavar minha mão, porque minha mão parece que eu peguei cocô de cavalo, né? E fiquei brincando assim. Ó, gente, os hambúrgueres estão aqui. Essa bagunça aqui, olha. Tem mais, tá? Tem mais aqui, coisa aqui embaixo, tem coisa aqui em cima. Como eu disse, eu vou pegar esses hambúrgueres e vou guardar no congelador. Eu vou pegar um pote e colocar dentro do congelador. Ficou bem fofinho, gente, olha. Ficou tipo um negocinho assim, olha. Uma coisinha linda, né? Eu espero que seja gostoso, tá? Porque senão vou botar fogo em tudo, jogar no lixo. Jogar no lixo esse trabalho que eu fiz, tá? Mas enfim, agora eu vou fazer almôndega também. Almôndega é o mesmo processo, mas só que no almôndega eu não trituro, né? As almôndegas eu coloco aqui, eu coloco carne de soja, coloco cebola, alho, pimenta, coloco fumaça em pó, coloco alguns temperos, páprica e misturo com a mão e formo coisas e deixo redondinhos. Mas só que eu não trituro, porque é uma receita diferente, tá? Mas é isso, agora eu vou fazer e daqui a pouco eu volto, porque eu quero mostrar a minha bolsa que eu comprei pra vocês. Pra vocês não, né? Que eu comprei pra mim, né? Porque, gente, depois eu explico, tá? Mas ela tá aqui, olha. E eu quero mostrar pra vocês a minha nova bolsa. Mas primeiro eu vou guardar as coisas, fazer almôndega e daqui a pouco eu volto. Gente, só um adentro aqui, tá? Eu coloquei um hambúrguer separado aqui, olha, no congelador pra depois guardar, porque senão gruda tudo, tá bom? Só pra vocês ficarem por dentro.
Que dia curto, gente. Que dia curto, gente. Eu acho que domingo sempre passa muito rápido. Hoje acordei 9 horas da manhã, assisti 2 filmes, depois fui pra feira. Depois que eu voltei pra feira, organizei as coisas, né? Porque a gente comprou um monte de coisa. Eu guardei. Agora eu coloquei outro cobertor pra lavar, que a gente colocou um cobertor ontem pra lavar, agora a gente colocou outro. Tô aqui hoje para mostrar pra vocês a minha linda bolsa que eu comprei. Ela veio na cor errada, mas só que eu aceitei essa cor, porque eu achei essa cor muito bonita. Eu achei que ela vai ficar bonita em mim, assim, olha. Porque sempre tô usando preto, então um contraste verde vai ficar legal. Eu decidi trocar de bolsa porque eu usava essa bolsa aqui, olha. Bolsa de academia. Mas só que eu comecei a ter problemas nos ombros. Começou a machucar muito meu ombro, porque eu levo bastante coisa, levo bastante comida também. Além de levar roupa, sapato pra academia, começou a machucar meu ombro. E eu achei melhor trocar de bolsa antes que machuque muito meu ombro. Porque no momento só tá um desconforto. Eu tô passando remédio, tô tomando remédio, tô passando aqueles cremes pra aliviar a dor, tomando um relaxante muscular, essas coisas. Mas teve uma hora que vai machucar feio, então decidi parar de usar ele antes que piore as coisas. Então, eu queria fazer o que tem na minha bolsa de design gráfico. Eu vi no TikTok um vídeo de uma menina onde ela falava isso. O vídeo tinha muitas views, né? E era tipo, o que tem na bolsa de um designer? Aí, tipo assim, ela tirando o MacBook, tirando o sketchbook dela, onde que elas desenham os logos. A minha bolsa, gente, não tem nada disso, porque eu uso muito celular. Então, o meu celular é onde que eu coloco minhas ideias, é onde que eu procuro minhas referências, é onde que eu anoto. Eu não costumo desenhar eu tenho meu sketchbook, meu sketchbook, olha, tô até com um desenho aqui aberto que eu tinha feito há muito tempo atrás. Eu tenho meu sketchbook aqui, onde que eu sempre tô desenhando e fazer algumas coisinhas. Mas só que eu não costumo desenhar logo, essas coisas, porque eu gosto de fazer mesmo no digital mesmo, né? Então eu faço no digital, eu não costumo muito desenhar. Então eu nem levo pro trabalho, porque também, né, gente, já é muita coisa, meu ombro não vai aguentar. Então eu levo coisas que são necessárias, né? E o que é necessário para um estudante de designer levar pro estágio? Nada mais do que a minha lancheira. Eu levo minha bolsinha, inclusive eu tenho que comprar uma bolsinha nova. Eu levo a minha lancheirinha, onde que eu levo minhas comidinhas, né? Eu levo minha água, minha banana com granola. Eu tô querendo comprar amendoim pra levar também pra comer amendoim. Mas aqui minha bolsinha que eu levo pro trabalho, com minhas comidinhas, né? Meu lanchinho da tarde, meu lanchinho da manhã. Levo meu guarda-chuva, porque São Paulo é uma loucura. Inclusive, pra falar pra vocês, ó, eu comecei a gravar um vlog, tava um sol. Olha o clima de chuva. Daqui a pouco vai chover, tenho certeza. Mas levo meu guarda-chuvinha, né? Aí tem essa sacola aqui, olha. Vocês falam, nossa, Lucas, pra que é essa sacola? Pra você colocar seu lixo? Não, é onde que eu coloco o meu sapato da academia. Eu coloco o meu sapato aqui da academia, amarro aqui, ó, e coloco dentro da bolsa. Aí eu levo o meu livro, né, que eu levo meu livro na eco bag pra não sujar, porque eu não gosto que suje os livros. Então eu sempre guardo eles bem guardadinho na bolsa pra não sujar. Mas eu tô levando esse livro aqui que eu tô lendo agora, que chama Maia e Natasha, que é um livro muito interessante. Eu não sei se esse livro é fatos reais, eu acho que não. Ele deve, porque ele fala de algumas coisas que são reais, mas eu acho que ele deve ter pegado coisas que são reais e coisas que não são reais e juntado num lugar só. Mas tô lendo esse livro aqui que ele é muito interessante. Ele conta a história de duas irmãs, onde que elas tentam seguir o mesmo passo da mãe da falecida mãe, que era bailarina. Então elas tentam ser bailarina também, olha, vocês podem ver que aqui na capa é uma bailarina, né? Tem até umas imagens aqui no meio do livro que é de bailarinas. Ó, tá vendo, ó, a bailarina dançando. Todo mundo tem um irmão meio viado, só a bailarina que não tem. E ela tenta seguir o mesmo passo da mãe de ser bailarina, mas só que alguns problemas acontecem ali, onde que elas acabam brigando e seguindo caminhos diferentes. É um livro muito interessante, porque no começo gostei muito da Maia, e eu tava muito torcendo pra Maia, mas depois eu comecei a odiar a Maia e comecei a torcer muito pra Natasha. O livro acaba trazendo esse conflito familiar, e eu tô torcendo que o final dele faça que as duas irmãs fiquem juntas novamente, porque, enfim, não vou dar spoiler, mas tô gostando bastante, tá? É um livro da Tag, tá? Então essa capa especial que a Tag fez, eu estou adorando. E eu também levo uma eco bag na minha bolsa. Por que eu levo uma eco bag na minha bolsa? Inclusive, ela está sujíssima. Tenho que colocar ela pra lavar, né? Porque normalmente quando eu vou no mercado, às vezes de última hora, eu já tô com a eco bag aqui pra colocar as coisas.
Porque, né? Aí fala, Lucas, mas você leva seu sapato de sacola plástico. Gente, fazer o quê? Tem sacola plástica aqui em casa, eu uso, né? Mas normalmente eu sempre tô com uma eco bag pra não ter que pegar sacola plástica. Aí as outras coisas que tem aqui na minha bolsa, vou mostrar pra vocês as outras coisas que tem na minha bolsa. Tem meu remédio de ansiedade que eu tomo, né? Que é muito importante. Meu crachazinho pra entrar na empresa, né? Olha, minha fotinha aqui, ó. Maravilhosa. Tem meu crachá, o meu cadeado pra eu guardar minhas coisas na academia e não ser roubado. E só tem isso. E aqui nesse bolso, esse bolso maior, fica todos os meus remédios. Porque eu levo muitos remédios se caso der dor de cabeça. Então, olha, ó. Eu tenho um monte de remédio de ansiedade aqui guardado, olha. Ansiedade. Aí eu tenho isso aqui pra enxaqueca, porque agora eu descobri que eu tenho enxaqueca, então esse remédio ajuda. Uma manteiga de cacau, um hidratante labial, né, nosso querido álcool em gel. A minha escovinha de dente e minha pasta de dentes pra escovar os dentes. Eu quero comprar um estojinho pra guardar tudo num canto só, mas eu ainda não achei nenhum legal. Eu quero comprar um bem bonitinho. Mentira, eu não procurei, eu tenho que procurar. Então depois desse vídeo eu vou procurar. Aí eu tenho esse remédio aqui, que eu acho que ele tá vencido já, deixa eu ver. Mas enfim, e daqui é um remédio pra coceira, que quando eu tava com ele por zoster, eu tava tomando pra eu não ficar coçando. Esse hidratante de mão, que minha mão é muito ressecada. Ó, mas outro remédio de ansiedade. Aí tem esse daqui, que é da minha laringite, quando ela ataca. E daquele remédio de gripe, que eu tava ruim nesses dias, tava aqui na minha bolsa. Muitos remédios, né? Então você pode ver que a minha bolsa, ela é bem fútil. Não tem nada interessante. Agora eu vou arrumar as minhas coisas nessa bolsa, né? Mas é isso, esse foi meu vlog, esse foi o vlog eu mostrando pra vocês. Eu acho que eu vou deixar, né, nesse vídeo até um clickbait, tipo assim, o que tem na minha bolsa de um design gato. Pra ver se esse vídeo viraliza. Mas enfim, esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu lado mais adulto, morando sozinho, mostrando pra vocês minha rotina, fazendo meu hamburguinho da semana e preparando também as coisas, né? Arrumei a casa. Mas enfim, esse foi o vlog. Agora eu vou arrumar minhas coisas, tá? Guardar minhas coisas na bolsa, que tá tudo aqui em cima, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, tá bom? Agora eu vejo vocês só no próximo vlog, que eu não sei quando que vai ser. Um beijão pra quem quiser e tchau!